Boa noite a todos, saudação aos que nos veem e ao grupo que está presente virtualmente nessa transmissão. Eu quero começar fazendo um agradecimento muito especial à editora Cortez, na figura da Miriam Cortez, ao programa de pós-graduação da Universidade Federal de Pernambuco e às organizadoras desse livro, professora Ana Elizabeth Mota, professora Ana Cristina Vieira e a professora Ângela Amaral. Eu quero começar dizendo que a minha contribuição certamente será uma contribuição muito modesta. Em primeiro lugar, porque o contra-cheque que eu recebo da Universidade Federal do Rio de Janeiro diz que eu sou um inativo. Eu quero dizer que eu não sou um inativo, eu tenho trabalhado intensamente nos últimos anos. Mas, de qualquer maneira, eu diria que me aposentei do serviço social, e já não era sem tempo, depois de 40 anos de intervenções na área, mas eu continuo um observador e um leitor solidário do serviço social brasileiro e não só. Quando eu digo que eu me aposentei mesmo para valer. O último texto que eu escrevi sobre serviço social saiu em 2016 no livro organizado para a editora Cortez pela Maria Liduína de Oliveira e Silva, Serviço Social no Brasil, uma história de resistências e de rupturas com o conservadorismo. Nesse texto, eu tenho a impressão que eu fui chamado para essa banca generosamente pelas organizadoras por causa desse texto, eu demandava uma nova história do serviço social. Não uma história nova, mas uma nova história. E eu escrevi esse texto em 2016. Nota, em 2016 parece que está tão longe, não é? Não. Foi há muito pouco tempo, foi há cerca de 5 anos atrás. Eu escrevi esse texto como digamos, uma despedida do serviço social e o escrevi no inverno de 2016, quando eu estava passando esse inverno na Europa, um período que mudou radicalmente a minha vida. Por que eu quero fazer referência a isso? Porque correram 5 anos só de lá para cá. E nesses 5 anos, não é, a universidade, esse espaço privilegiado de debate, de confronto de ideias, de produção intelectual, de animação intelectual, a universidade mudou muito, não é? Especialmente a partir de 2019, quando nós caímos nas mãos desse desgoverno delinquente e miliciano, a universidade, aí, bem especial, a universidade pública, vem sofrendo ataques que levam, eu diria, à sua destruição, no sentido mais estrito, mais limitado da palavra. Então, o que eu escrevi lá em 2016, só para vocês rirem da fraqueza da minha análise de conjuntura, eu estava em Lisboa acompanhando, saí aqui do Brasil em dezembro, e já havia o movimento para o golpe que tomaria forma meses depois contra a presidente Dilma, não é? Eu saí daqui absolutamente convencido de que não haveria golpe. Não é? Quando eu saí daqui, a Fiesp e a Ciesp estavam contra o chamado impeachment. Estou lá, eu em Lisboa, e quando retorno, a primeira coisa que eu vejo no aeroporto, quando chego aqui, são cartazes da Fiesp e do Ciesp pedindo o impeachment de Dilma. Aqui nesse país as coisas mudam rapidamente e nós entramos nesse mundo surreal em que estamos vivendo hoje. Então, as minhas esperanças na universidade pública, são cada vez menos, eu diria, menos consistentes. Mas só a publicação deste livro, não é, que é um ato de resistência,
eu diria que só por isso deve ser saudado, porque contraria, eu diria, a emergência contemporânea que nós estamos vivendo. Então, eu quero dizer, logo à partida, da minha saudação calorosa à obra que agora se lança. Quero cumprimentar as organizadoras e quero cumprimentar todos aqueles que, em escala diferente, contribuíram para a produção desse texto. Eu quero só chamar a atenção de vocês para mostrar como é que essa coisa mudou em 5 anos. Já aí, na Universidade Federal de Pernambuco, já havia, isso não é novidade, não é? Mas já havia uma preocupação com as perspectivas do serviço social brasileiro nos anos 2000. Quero lembrar que a professora Ana Elizabeth e a professora Ângela Amaral, em 2014, lançaram um livro muito interessante, com o título geral de Serviço Social Brasileiro nos anos 2000, Cenários, Pelejas e Desafios. Lido hoje, não é? Esse livro, lá de 2014, aponta muito bem as pelejas e os desafios, mas eu acho que os cenários mudaram radicalmente. Ou seja, nos últimos anos, nós estamos falando de um livro lançado em 2014, nos últimos anos, as coisas mudaram profundamente. E o livro que agora é lançado se põe num marco de muita dificuldade, e dificuldade que não vai se reduzir, eu diria, no curto prazo de 2, 3 anos. Né? Foi mencionado aqui a destruição de agências de fomento como a CAPES, como o CNPq. Nós estamos assistindo a um projeto deliberado, intencional, de liquidação da universidade pública. E só a edição deste livro, se o tomo como tal, eu diria que é animador no sentido de estimular um conhecimento que resiste às barbaridades que nós estamos testemunhando, eu não diria semanalmente, diria diariamente. Então, eu saúdo calorosamente esse livro. Lembro que ele vai numa direção que me parece muito importante, que é a articulação entre os pós da região Nordeste, né? E fiquei bastante satisfeito ao ver esse livro e ao manuseá-lo, que naquela projeção que eu fiz em 2016, naquele artigo que eu comecei citando aqui sobre as perspectivas da história do serviço social, quando eu demandava uma nova história do serviço social, eu apontava que, nas minhas projeções, 2 linhas de desenvolvimento já estavam emergindo naquele momento. Uma primeira linha, que era dos estudos focados, não é? Em particularidades regionais ou até mesmo em unidades de ensino superior. Essa seria uma primeira linha de avanço na projeção que eu fazia há 5 anos atrás. E dizia que o espaço para essa elaboração era claramente o espaço dos cursos de pós-graduação. Ao manusear esse livro, que está sendo lançado hoje, eu fiquei bastante contente de ver que ele aponta a densidade dessa tendência que eu assinalava há alguns anos atrás. Ao mesmo tempo, naquele ensaio de 2016, eu dizia que era necessário articular esses estudos focados com o desenvolvimento de uma história abrangente, inclusiva, macroscópica do serviço social no Brasil. E apontava que, nesse domínio, havia uma espécie de atrofia mesmo, de estudos conducentes a essa visão mais ampla. A sensação que eu tenho hoje, no final de 2021, é que essa projeção está se confirmando. Não é? Esse livro mostra um empenho
é um empenho, eu diria que ainda é um empenho singular, de um estudo focado numa região e que traz contribuições absolutamente indiscutíveis. Mas, ao mesmo tempo, me parece que falta articulação com uma história abrangente do serviço social nos últimos 50 a 60 anos, que é mais ou menos o lapso temporal sobre o qual as contribuições reunidas neste livro, organizado pelas 3 professoras aí de Recife, é o mesmo decurso temporal que envolve as contribuições aí reunidas. O que eu quero chamar a atenção naquilo que me parece muito positivo no livro que está sendo lançado hoje. Em primeiro lugar, porque trabalha com uma concepção de região, né, apreendida a partir do trabalho do professor Francisco de Oliveira, não é um trabalho que marcou época, naturalmente, mas que chama a atenção para a diversidade contida nessa região. Não é? O estudo do serviço social mostra aí a evolução das escolas, dos cursos, etc. Mostra para um leitor que não tem a vivência intensiva da região, mostra a sua diversidade, não é? A observação cuidadosa dos ensaios que compõem o livro agora em questão mostra que houve protagonistas aí muito específicos e muito localizados. Não é? A gente percebe o protagonismo da Igreja Católica, o protagonismo do Partido Comunista Brasileiro, não é? O protagonismo institucional da Sudene, não é? E como sujeitos coletivos também, a importância em algumas das contribuições atribuída às ligas camponesas, aos sindicatos rurais, ao poder regional, eu diria ao poder estadual. Isso me parece que é muito claro nos casos do Rio Grande do Norte e de Pernambuco, de uma maneira distinta a problemática do Maranhão. Me chamou muita atenção, né, o fato do Maranhão estar, eu diria, do ponto de vista administrativo, político, tomado como Nordeste, mas, pelo que vi do trabalho das companheiras, trabalho que, inclusive, já tem uma raiz que não é de agora, não é? Lá da Universidade Federal, tem peculiaridades, não é? Ou seja, eu acho que se preservou aí a especificidade regional sem diluir as diferenças que constituem uma unidade na diversidade. Achei o livro extremamente interessante, acho que ele vem no sentido de reforçar estudos que devem ser feitos regionalmente, penso, por exemplo, na região sul, né? Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, penso no Centro-Oeste. Em suma, acho que é uma contribuição extremamente importante. Eu queria só chamar a atenção que este é um primeiro passo. E vou me deter um pouco nisso. Primeiro, eu quero lembrar que eu tenho uma preocupação, eu não sei se é anacrônica ou extemporânea, não é? Até pela minha formação, até pela minha idade, não é? Eu sou um provecto senhor hoje, pode parecer extemporânea para alguns, mas me parece importante, nesse tipo de trabalho, distinguir memória de história. Não é? O levantamento da memorialística é sempre extremamente importante para pensarmos a autoimagem da profissão, no caso, o serviço social, e as experiências existenciais que estão condensadas nas memórias. Mas penso que as memórias devem ser objeto de uma análise histórica rigorosa. Memória não é história. Tá? Memorialismo não é historiografia. Achei interessante que o livro que vocês apresentam, que nós apresentamos agora, não descai, não é, no memorialismo como fonte única. Não é? O memorialismo
sem colocar em questão a honestidade daqueles que viabilizam, que concretizam memórias, vai muito além do horizonte da singularidade. E isso nos põe a um problema de fundo. Eu não sei se isso pode ajudar as companheiras e os companheiros que trabalharam nisso que eu considero um primeiro passo muito importante para analisar historicamente o serviço social na região Nordeste. Eu estou chamando de primeiro passo porque me parece que o avanço dessas pesquisas, que estão em maior ou menor escala registradas nas contribuições que constituem esse livro, o passo próximo tem que ser um passo que conjugue. Isso é dificílimo, é muito fácil de falar aqui agora, né? Na prática da pesquisa e na objetivação dos resultados da pesquisa, eu diria que isso é algo extremamente complexo e difícil, que exige uma preparação dos pesquisadores, uma preparação eu diria, nada tradicional, nada convencional, que articular 3 categorias da maior importância, que estão interligadas, estão imbricadas, mas que frequentemente são tratadas de per si. Eu penso nas categorias, ou na relação do complexo categorial, da singularidade, da particularidade e da universalidade. Entendida a particularidade sempre como um campo de mediações entre singularidade e universalidade. O trânsito que permite a articulação dessas categorias, na prática da pesquisa e na investigação histórica, que sempre é interpretativa, né, com maior ou menor êxito, essa articulação é absolutamente necessária para passarmos do primeiro passo, que me parece que está bem consumado na obra que agora se publica, para avançar além dele. Vamos lá ver se eu consigo dizer o que está bem elaborado nesse volume que agora se publica. Apesar da diferencialidade dos ensaios. É sempre assim num volume de trabalho coletivo, não é? Há ensaios com maior ou menor ponderação, com enfoques distintos. Isso é absolutamente natural. Mas eu diria que aí, neste livro, foi organizado e sistematizado um conhecimento que é um conhecimento de singularidades. É preciso avançar no sentido de vinculando-as à universalidade. O que é a universalidade no caso? Não é? É a constituição do serviço social como profissão, como especialização do trabalho coletivo, não é? E com o registro institucional no conjunto do país. Eu quero lembrar que, até hoje, nós só temos um trabalho nesse sentido. É o trabalho que consta no livro famoso, que se tornou um clássico de serviço social, da Marilda Yamamoto e do Raul de Carvalho, né, que é aquele livro que vem de 1983, que é Relações Sociais e Serviço Social no Brasil. Ali tem-se a tentativa de sistematizar, dos anos 30 ao princípio dos anos 60, o que foi uma história inclusiva do serviço social brasileiro. Depois disso, nós não temos nenhuma síntese macroscópica da história do serviço social brasileiro. O que, a meu juízo, significa que, de fato, na formação dos assistentes sociais, formação, note, de graduação e depois de pós-graduação, a história do serviço social no Brasil me parece o patinho feio. Quero lembrar que uma das coleções, eu diria, mais importantes para a formação de assistentes sociais é da editora Cortez, não é? A Biblioteca Básica de Serviço Social, uma iniciativa do velho, querido e já agora saudoso José Cortez, que é a Biblioteca Básica de Serviço Social. Essa biblioteca já tem vários volumes. Não existe um livro sobre a história do serviço social no Brasil.
É uma coisa impressionante isso. Acho que deve chamar a nossa atenção e a própria atenção da editora para isso. Nós temos contribuições recentes. Eu diria, notem que, como leitor solidário do serviço social que sou hoje, e apenas isso, não mais, eu vejo iniciativas editoriais da maior importância. Né? Já em 2019, a Maria Carmelita Yazbek e a Marília Yamamoto organizaram uma coletânea que traz subsídios para isso que eu estou chamando de uma história macroscópica. É um livro editado pela Cortez em 2019, chamado Serviço Social na História. Mas aí é o trato da América Latina, da África e da Europa. Mais recentemente, ou seja, neste ano de 2021, com a organização da professora Marília Yamamoto e da Cláudia Mônica dos Santos, saiu pela Cortez o livro A História pelo Avesso, a reconceituação do serviço social na América Latina e suas interlocuções internacionais. Esse livro saiu em abril de 2021. É um livro que aponta, eu diria, elementos para a constituição dessa história macroscópica. Fora disso, o que temos, desde que eu escrevi aquele meu texto em 2016 e até agora, a contribuição que, neste momento, dá corpo ao livro Serviço Social no Nordeste. Daí o fato de eu valorizar, eu diria, intensamente a contribuição que foi organizada pelas professoras aí da UFPB, a professora Ana Elizabeth, a professora Ângela Amaral e a professora Ana Cristina Vieira. Mas este, penso eu, é um primeiro passo. É preciso avançar no segundo passo, o que vai colocar em questão a relação entre aquelas três categorias, eu diria, teórico-metodológicas, da singularidade, da particularidade e da universalidade, o que é um desafio extraordinário, mas eu estou convencido que as três companheiras e os outros colaboradores dos 11 cursos de pós-graduação que existem, se eles sobreviverem ao governo delinquencial, não é? e miliciano que está aí de turno, tem condições de fazer avançar. Eu espero, aguardo este segundo passo. Mas queria chamar a atenção para um eventual segundo passo, para dois pontos que me chamaram muito a atenção na leitura dessas centenas de páginas que vocês nos apresentam agora. O primeiro passo, ou a primeira coisa que me chamou a atenção nesse primeiro passo, é um tratamento que me pareceu pouco significativo do que foi a reconceptualização latino-americana e a sua incidência no serviço social brasileiro. E notem, já há contribuições, inclusive de companheiros do Nordeste, que permitem adensar e fazer avançar essa relação. Chamou a atenção, eu posso ter feito uma leitura equivocada e enviesada, como a professora Ana Elizabeth vai intervir no final, ela pode esclarecer se a minha leitura é enviesada ou não, a sistematização de conhecimentos que comparece nesse primeiro passo já realizado aí pelos companheiros do Nordeste, tratou pouco dessa relação. E eu insisto, já há contribuições de companheiros do Nordeste para o tratamento disso aí. Há contribuições em trabalhos anteriores. Mas o segundo elemento que me chamou a atenção, e eu quero aqui dizer que é muito fácil criticar a obra alheia, não é? Sobretudo, é muito fácil exigir dos autores aquilo que eles não se propuseram. Eu não sei se essa proposta original estava contida no desenho original dessa pesquisa. Mas eu fiquei com a expectativa de que o trabalho desse conjunto de pesquisadores, que não são apenas assistentes sociais, diga-se de passagem, muito interessante essa interlocução com outras áreas profissionais,
eu tinha a expectativa de que aparecesse em algum momento aquilo que teria sido a contribuição teórica específica da pesquisa no Nordeste nesses anos cobertos pela existência da pós-graduação. Eu digo isso porque eu já li teses, dissertações, esse banco de teses que a CAPES mantém, de vários dos cursos de pós-graduação compreendidos no Nordeste, onde surgem elementos de conhecimento do objeto da intervenção e da pesquisa dos assistentes sociais aí. Eu não sei se eu estou cobrando algo que vocês não se propuseram a apresentar. Se essa é a minha cobrança, por favor, esqueçam dela na avaliação deste volume. Mas lembrem-se de que é necessário dar um segundo passo. Eu considero esse volume um primeiro passo extremamente importante, mas é preciso avançar. Nesse avanço, além daquela articulação que me parece fundamental com a história macroscópica do serviço social brasileiro, né, para não ficar algo insulado, para que a gente não transforme uma singularidade para além das suas potencialidades analíticas e heurísticas, me parece que será importante discutir, neste segundo passo, a contribuição teórica específica de questões próprias da região. Mas isso, eu insisto, é o segundo passo. Estou informado que o meu tempo já está esgotado. Eu queria saudar o primeiro passo que vocês deram, dizer que ele deve ser analisado, ser estudado e pedir a vocês que prossigam nessa caminhada de conhecimento da sua região, mas também apresentando elementos mais concretos dos resultados das pesquisas sobre os objetos de intervenção do serviço social, que, como todos nós sabemos, não é uma teoria, não é? É uma profissão que tem necessariamente um caráter interventivo, prático-operativo. Nesse sentido, eu quero levar a minha saudação, a minha solidariedade, o meu abraço fraternal a todos os que contribuíram para a elaboração desse volume e dizer que eu não sei se eu terei muitos anos de vida, mas eu continuarei aguardando o desenvolvimento das pesquisas de vocês naquilo que eu estou chamando de segundo passo. De qualquer jeito, muito obrigado pelo convite e eu vou continuar esperando. Um abraço a todos.